Sinta o peso das preocupações financeiras apertando seu coração, o silêncio da noite quebrado apenas pelo eco das suas dúvidas e, de repente, uma voz suave, mas firme, sussurra na sua alma: eu te escolhi para ouvir este segredo hoje. E se essa mensagem não fosse um acaso, mas um segredo divino enviado por Deus para abrir as portas da prosperidade na sua vida, transformando escassez em abundância? Pare tudo agora. Sinta o arrepio correndo pela espinha, porque esta mensagem de Deus não é para qualquer um, é para você, que clama em segredo por um milagre financeiro, que luta com a fé tremendo, mas nunca desistindo. Fique até o fim, porque a história que vou contar é mais do que um relato. É uma revelação divina, um segredo sussurrado pelo céu que pode mudar o curso do seu destino. Por que essa mensagem encontrou você hoje, neste exato momento? Há algo que Deus quer que você saiba, algo que pode abrir as portas do céu sobre sua vida, trazendo a prosperidade que parece um sonho distante. Você está pronto para descobrir esse segredo e abraçar a bênção que já está a caminho? Deixe-me te puxar para dentro de uma história que ouvi em um culto íntimo, em uma capela escondida no fim de uma rua de terra batida, onde o cheiro de velas queimadas se misturava ao som rouco de orações sussurradas, como se o próprio céu estivesse inclinado para ouvir cada palavra. A capela era simples, com paredes de alvenaria rachada, o chão de madeira rangendo sob os pés dos poucos fiéis reunidos, e o ar carregado de uma energia sagrada que parecia pulsar com promessas antigas. Era sobre uma mulher chamada Miriam, uma viúva que carregava o peso de sustentar 2 filhos pequenos em uma casa onde o mofo nas paredes exalava um aroma úmido, misturado ao pão amanhecido que ela dividia com cuidado para enganar a fome. Miriam trabalhava como faxineira, com mãos calejadas e costas curvadas pelo esforço, sentindo cada boleto como uma pedra amarrada ao peito, cada notificação de cobrança como uma facada no coração. Todas as noites, ela caía de joelhos no chão frio, com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, pedindo a Deus por uma virada, por uma prosperidade que as Escrituras prometiam, mas que parecia um sonho desbotado, perdido em um horizonte inalcançável. No espelho, ela via uma mulher exausta, com olhos fundos de noite sem sono, questionando em silêncio: Deus, você me ouve? Por que essa luta não acaba? Por que a prosperidade parece tão distante para mim, enquanto outros parecem florescer? Ela sentia o vazio de não poder dar aos filhos uma vida melhor, uma escola digna, uma casa sem infiltrações, um futuro sem o peso do medo. Era uma dor profunda, como uma ferida aberta pelo vento cortante da dúvida, misturada ao desejo ardente de acreditar que Deus ainda havia, que Ele ainda tinha um plano maior. Mas, sem que Miriam soubesse, Deus estava sussurrando um segredo, um plano divino que a encontrou naquela semana, como uma carta selada do céu, escrita com promessas de abundância que mudariam tudo para sempre. O primeiro segredo veio como um sussurro divino, tão sutil que quase passou despercebido, mas que atravessou o coração de Miriam como uma flecha de luz cortando a escuridão. Era uma madrugada fria, o silêncio da casa quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio velho na parede, quando ela sentiu uma urgência no coração, como se Deus a chamasse para alinhar sua fé com suas ações práticas. Com mãos trêmulas, ela abriu sua Bíblia desgastada, as páginas amareladas pelo tempo e marcadas por lágrimas antigas, e seus olhos caíram em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Essas palavras a atingiram como um trovão silencioso, trazendo uma clareza que ela não sentia há anos. Era como se Deus estivesse dizendo: comece pelo que está ao seu alcance.
Confie em mim para o resto. Miriam começou a revisar suas finanças, confrontando gastos impulsivos que drenavam seu orçamento. Pequenas compras por conforto, lanches desnecessários, assinaturas que ela mal usava. Era doloroso, como cortar raízes profundas que aprendiam a um ciclo de escassez. Mas ao organizar cada centavo, anotando entradas e saídas em um caderno simples, ela sentiu uma paz sobrenatural, como se uma mão invisível a guiasse, sussurrando: confie, estou preparando o caminho. Ela começou a perceber que a desordem financeira era um bloqueio espiritual, um obstáculo que Deus queria que ela removesse para abrir espaço para a bênção. Cada passo de disciplina era como colocar um tijolo na fundação de um futuro próspero. E Miriam sentia o coração mais leve, mesmo que as contas ainda estivessem lá. Ela não sabia, mas esse era o primeiro segredo. A ordem divina, que alinha a vida para receber a abundância prometida. Se você está sentindo uma inquietude no coração, um chamado para organizar suas finanças, para parar de ignorar aquele boleto ou rever seus gastos, saiba que não é apenas ansiedade. É Deus revelando o primeiro segredo, preparando o terreno para a prosperidade que Ele decretou para você hoje. Enquanto Miriam caminhava nessa nova disciplina, lutando contra a dúvida que ainda sussurrava como um vento frio, tentando apagar sua chama de fé, o segundo segredo se manifestou como uma porta aberta no meio de um deserto árido. Naquela mesma semana, enquanto caminhava para o trabalho sob um sol escaldante, com o peso de uma conta atrasada na bolsa e o suor misturado ao cansaço, ela encontrou uma antiga colega de infância que, sem motivo aparente, mencionou uma vaga em uma empresa de limpeza comercial, um trabalho que pagava o dobro do que Miriam ganhava como faxineira autônoma. A vaga parecia feita sob medida, exigindo exatamente suas habilidades de organização e cuidado, talentos que ela havia enterrado sob anos de rotina e desvalorização. O coração de Miriam disparou, dividido entre o medo do fracasso e a excitação de uma nova chance. Ela hesitava, sentindo o peso da responsabilidade de ser a única provedora dos filhos, mas lembrou do primeiro segredo, a ordem divina, e decidiu agir, mesmo com o suor frio na testa. Dias depois, ela foi chamada para a entrevista e, para sua surpresa, conseguiu a vaga, com um contrato que prometia estabilidade. Como se não bastasse, um cliente inesperado apareceu para um serviço extra de costura que Miriam fazia nas horas vagas, pagando adiantado e prometendo recomendar seu trabalho a outros. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela caiu de joelhos em casa, questionando em oração: Deus, é você me chamando? Isso é realmente para mim? Naquela noite, abriu a Bíblia e encontrou Deuteronômio 28:12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Esse era o segundo segredo. Portas de oportunidade divina se manifestando para trazer provisão onde antes havia apenas falta. Miriam sentia que cada encontro, cada oferta, era como uma peça de um quebra-cabeça celestial se encaixando, guiando-a para um caminho de abundância que ela nunca imaginara possível. Se você está vendo oportunidades surgirem do nada, pessoas trazendo chances que parecem perfeitas para suas habilidades, não duvide, não hesite. É Deus revelando o segundo segredo, trazendo a prosperidade um passo mais perto de você. Ei, pare um instante e sinta o peso dessa mensagem no seu coração. Se a história de Miriam está mexendo com você, se esses segredos parecem ecoar nas suas próprias lutas e sonhos, faça algo agora mesmo. Dê like nesse vídeo para selar sua fé no que Deus está fazendo. Compartilhe com alguém que está afundado em preocupações financeiras e precisa dessa esperança. E se inscreva no canal para receber mais mensagens divinas como essa.
Sua ação agora pode ser o gatilho para que esses segredos se manifestem na vida de outros e na sua também. Não saia, porque os próximos segredos vão te levar a um nível ainda mais profundo de fé e transformação. O terceiro segredo veio como uma onda avassaladora, enchendo o coração de Miriam com uma gratidão que desafiava as circunstâncias ainda difíceis ao seu redor. Naquela semana, enquanto orava em um canto escuro da casa, com o som suave dos filhos dormindo ao fundo e o cheiro de um jantar simples pairando no ar, ela sentiu uma alegria profunda, como se seu espírito soubesse de vitórias que seus olhos ainda não viam. Era uma gratidão que não fazia sentido lógico, como agradecer em meio a tantas contas empilhadas. Mas Miriam sentia Deus sussurrando que o milagre já estava em andamento, como uma semente germinando sob a terra antes de romper o solo. Pequenas vitórias começaram a surgir como flores em terra seca. Um desconto inesperado em uma dívida que a sufocava, um presente de um vizinho que cobriu a compra de material escolar para os filhos, uma economia inesperada que aliviou o peso do mês. Mas a reviravolta veio em um culto no domingo, onde Miriam ouviu um testemunho que parecia escrito para ela. O pastor citava Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Com o coração acelerado e mãos trêmulas, Miriam decidiu obedecer, doando uma pequena quantia que parecia arriscada, mas que ela ofereceu com fé, como uma semente plantada em solo fértil. No dia seguinte, uma promoção no novo emprego triplicou sua renda, como se o céu se abrisse de verdade, derramando bênçãos que transbordavam além do que ela podia imaginar. Miriam sentiu o chão tremer sob seus pés, o ar carregado de uma presença divina, como se anjos confirmassem o milagre com cânticos celestiais. Esse era o terceiro segredo, a gratidão obediente que abre as janelas do céu e faz a prosperidade transborda como um rio em cheia. Se você está sentindo uma gratidão que não explica, uma alegria que brota mesmo com tão pouco, é Deus revelando esse segredo agora, selando um transbordo de bênçãos sobre sua vida. O quarto segredo se revelou como uma sincronicidade divina, onde as necessidades de Miriam eram supridas com uma precisão que parecia orquestrada por um maestro celestial. Naquela mesma semana, um boleto que venceria na sexta-feira chegou ao mesmo tempo que um pagamento extra no trabalho, no valor exato, como se os números tivessem sido alinhados por uma mão invisível. Uma emergência médica com um dos filhos, que exigia remédios caros, foi coberta por um reembolso inesperado de um seguro antigo que Miriam nem lembrava que existia. Cada vez que isso acontecia, ela sentia arrepios na espinha, como se ouvisse Deus dizer: eu vejo cada detalhe da sua vida e nada me escapa. Em um momento de oração, ela abriu a Bíblia e encontrou Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esse segredo era a provisão precisa, mostrando que Deus não apenas supre, mas o faz no tempo perfeito, sem atrasos ou excessos. Miriam começou a anotar essas sincronicidades em um caderno, vendo padrões de cuidado divino onde antes via apenas caos e incerteza. Era como uma dança celestial, onde cada passo dela era respondido por um movimento divino, construindo uma fé inabalável, tijolo por tijolo. Ela compartilhava essas histórias com os filhos, que começavam a entender que o Deus que ela servia era real, presente, atento. Se suas necessidades estão sendo supridas no tempo exato, se você vê soluções chegando no momento perfeito, sem sobras ou faltas, é Deus revelando o quarto segredo, confirmando que a prosperidade está em movimento acelerado na sua vida.
O quinto segredo veio como uma chama criativa, acendendo em Miriam uma fonte de ideias que pareciam sussurradas diretamente pelo Espírito Santo. Durante uma oração ao amanhecer, com o cheiro de café fresco misturado ao frescor do orvalho que entrava pela janela, ela teve visões claras de um pequeno negócio, baseado em suas habilidades de costura, algo que sempre amou, mas nunca explorou como fonte de renda. Essas ideias fluíam como um rio, enchendo-a de uma energia pulsante, como se Deus estivesse infundindo sabedoria divina em sua mente. Miriam começou a criar peças personalizadas, roupas únicas que refletiam sua paixão e cuidado, e clientes surgiram, atraídos pela autenticidade que parecia brilhar com uma luz sobrenatural. Ela sentia uma certeza profunda, lembrando de Êxodo 35:31, e o encheu do Espírito de Deus, em sabedoria, em inteligência e em ciência, em todo o lavor. Esse segredo era a criatividade divina, transformando dons adormecidos em fontes de riqueza eterna. Miriam percebia que cada ideia era uma semente plantada por Deus, regada pela fé, pronta para florescer em abundância. Ela começou a sonhar maior, planejando expandir o negócio, talvez abrir uma pequena loja, impactar a comunidade com seu trabalho. Se ideias inovadoras estão borbulhando na sua mente, se você sente uma inspiração repentina para criar ou empreender, anote-as e haja. É Deus revelando o quinto segredo, selando um futuro de prosperidade que já está em movimento. Mas a história de Miriam não parou nesses 5 segredos. Cada um deles trouxe uma transformação que ia além do financeiro, tocando sua alma, sua família, sua visão de Deus. A ordem divina a libertou do caos. As portas abertas reacenderam sua esperança. A gratidão obediente abriu os céus. A provisão precisa confirmou o cuidado meticuloso de Deus. E a criatividade divina a transformou em uma empreendedora abençoada. Naquela semana, Miriam viu sua vida mudar de forma palpável. As contas começaram a ser pagas, os filhos sorriam com mais leveza, e a casa, antes marcada pela tensão e pelo cheiro de mofo, agora parecia aquecida por uma presença divina que trazia paz. Ela começou a compartilhar sua história com outros na igreja, e cada testemunho era como uma onda, inspirando amigos, vizinhos e até estranhos a acreditarem nas promessas de Deus. Miriam sentia que sua jornada não era só dela. Era um farol para os que ainda caminhavam no escuro, um lembrete de que os segredos de Deus são reais, poderosos e chegam no momento certo para quem crê. E então, no clímax dessa jornada, Miriam se viu em uma vida transformada, com a casa cheia de risos, as dívidas pagas e um futuro promissor para os filhos, percebendo que esses 5 segredos, da ordem divina à criatividade, eram Deus a encontrando no momento exato, como uma mensagem escrita no céu. Ela caiu de joelhos, chorando de gratidão, sentindo o peso da glória divina, sabendo que cada segredo era um selo eterno no seu destino. Mas e se eu te disser que esses segredos não são só para Miriam? Eles encontraram você hoje, neste exato momento, porque Deus quis que essa mensagem chegasse até você, como uma carta selada do céu, pronta para transformar sua vida de luta em um transbordo de abundância. Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por Miriam, Ele quer fazer por você, agora, hoje. Você sente isso queimando no peito, como se Deus estivesse revelando esses segredos na sua alma, agora mesmo? Já viu sinais desses segredos começando a se manifestar na sua vida? Uma inquietude para mudar, uma oportunidade inesperada, uma gratidão que não explica? Se essa mensagem te tocou, é porque Deus quis que ela encontrasse você como um farol na escuridão da sua luta. Comente abaixo, qual desses 5 segredos ressoou mais forte no seu coração?
Dê like se você acredita que Deus está agindo na sua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa desesperadamente dessa esperança. E se inscreva no canal agora. Mas só se você tiver coragem de abraçar a prosperidade que Deus revelou para você hoje. Sua decisão hoje pode ser o momento em que tudo muda. Não deixe esse segredo passar. Ele encontrou você por um motivo.